Pecado não é um tema muito popular e eu sei que aqui entre nós tem gente que não teve nem tempo de pecar tanto assim. Nem todos nós carregamos uma culpa a respeito de um passado. Nem todos nós, aliás, eu diria que nesse auditório, muito provavelmente, muito pouca gente tem um pecadão, assim, um negócio escandaloso. Uma coisa, assim, terrível, vergonhosa. Fez algo inominável. Tem um esqueletão no armário, assim, bem pouquinha gente, não sei nem se tem. Davi tinha. E Davi, o rei Davi, você sabe que na Bíblia Sagrada ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. E toda vez que eu lembro dessa expressão, o homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, pai de Salomão, eu imagino como se alguém perguntasse a Deus o que o Senhor tinha na cabeça quando criou o ser humano. Deus diria, eu tinha Davi. Eu imaginava alguém muito parecido com Davi. Mas é justamente esse Davi que tem uma das páginas mais vergonhosas e comete um pecado dos mais escandalosos da Bíblia Sagrada. Ele era o rei, seu exército estava em guerra, ele se levanta e da sacada do seu palácio contempla uma mulher que está a banhar-se, tomando o banho cerimonial, purificando-se do seu período menstrual e, portanto, entrando em ovulação, está entrando no seu momento fértil. E Davi olha de longe aquela mulher a banhar-se, chama um dos seus soldados e pergunta quem é. A resposta que lhe vem é a esposa de Urias, o hitita, um dos oficiais do teu exército que está no campo de batalha. Davi manda que lhe tragam a mulher, ela é trazida, ele passa a noite com ela. Nessa noite, Batseba engravida, manda avisar ao rei, estou grávida. O rei manda recado ao seu oficial no campo de batalha, dizendo, mande o marido de Batseba. Urias volta do campo de batalha, Davi conversa com ele e diz, e aí, como é que está a guerra? A pretexto de receber notícias, Davi diz a Urias, passe a noite na sua casa e amanhã você volta para o campo de batalha. Ao amanhecer, Urias está à porta do rei e o rei diz, ué, você não foi dormir em casa? Ele falou, não posso dormir em casa enquanto o meu exército está no campo de batalha. Bom, o rei tentou arredondar o ocorrer, isso não deu certo. Então Davi devolve Urias ao campo de batalha com um bilhete ao seu oficial, Joabe. E Davi diz, Joabe, coloque Urias à frente e vá para o confronto para que ele morra. Davi explicitamente manda matar Urias. E é o que acontece. Urias é colocado à frente do seu exército e no confronto direto ele vem a morrer. Chega a notícia da morte. E Davi manda buscar Batseba para si, casa-se com ela. A criança concebida naquela primeira noite não sobrevive, morre. Mas depois, com Batseba, Davi tem um filho que vem a se chamar Salomão, o mais próspero dos reis de Israel. O homem segundo o coração de Deus tem essa história para contar. Ele abusa, ele se apossa, ele faz prevalecer o seu eu, o seu ego, ele se julga no direito, inclusive, de dispor da vida em benefício próprio. Mas chega um momento em que a culpa lhe pesa.
chega o momento em que a angústia da alma se lhe faz insuportável, e é então que ele escreve esta bela poesia que acabamos de ler: tem compaixão de mim, ó Deus, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Bom, como eu disse antes, eu receio que aqui entre nós não tenha alguém cuja história se assemelhe a Davi, muito embora, como disse o Carlos Heitor Coni, eu já vi de tudo e seu contrário, então não me espanto de nada. Mas todos nós convivemos com esta intrincada realidade: pecado, culpa e restauração, pecado, culpa e restauração, pecado, culpa e restauração. Todos nós nos damos conta de que existe algo em nós que não é o que deveria ser. Todos nós convivemos com a sensação de que não somos tudo o que podemos ser, não somos tudo o que desejamos ser, não somos tudo o que devemos ser, não somos tudo o que esperam de nós que sejamos. E quando esse não somos tudo, esse tudo vem de fora, a gente ainda consegue um pouquinho administrar. Mas nós convivemos com uma consciência, quando somos cobrados de nossas faltas e carências, não pelos tribunais exteriores, mas pelas nossas próprias interioridades. Nós sabemos que não somos. Nós somos os grandes algozes das nossas faltas, das nossas carências, das nossas falhas, das nossas transgressões e dos nossos pecados. E quando eu leio essa história do Davi, eu me dou conta de uma possível ressignificação do conceito de pecado. E eu meditei sobre: será que eu sou semelhante a Davi? Cheguei a algumas considerações. A primeira delas é que é muito provável, porque eu tenho muita dificuldade de conviver com os vazios. Eu tenho muita dificuldade de deixar as coisas do jeito que estão, quando diante de mim passam oportunidades. Porque foi isso que o Davi fez. Ele estava na sacada do seu palácio e ele viu uma bela mulher a banhar-se. Ele poderia simplesmente ter deixado aquela mulher lá. Ele poderia tê-la deixado no seu lugar e ele poderia, Davi, ter ficado no seu próprio lugar. Ele poderia não ter agido. Ele poderia não ter interferido na situação. Ele poderia ter passado e apenas constatado uma bela mulher. Ponto. Ele não precisava dar um passo na direção dela. Mas quando a gente tem uma oportunidade, fazer nada, apenas constatar a oportunidade ou a possibilidade, fazer nada, deixar com que a vida siga como está, deixar no vazio. Conseguimos? Conseguimos conviver com a sensação de que há algo que eu posso ter e eu vou decidir não ter? Há algo que eu posso desfrutar e eu vou decidir não desfrutar? Você recebe 2 convites para um show no Allianz. Você consegue simplesmente rasgar ou entregar para alguém e dizer: não quero, não vou. Por que não vou? Porque não preciso ir. Mas é uma oportunidade imperdível para alguém, para mim não. Não vou. Mas você vai deixar isso passar? Por que não? O que sugere que eu preciso pegar isso para que a minha vida seja qualificada? O que sugere que aquilo que eu tenho ao lado disso, que não é isso, não é tão bom quanto isso que me está sendo oferecido?
Por que eu não posso deixar as coisas no vazio? É porque nós temos a sensação de que é isso ou nada. Mas a vida não é isso ou nada. A vida é isso ou aquilo. Porque se eu não vou no show do Allianz, não é que eu vou ficar fazendo nada, eu vou fazer outra coisa. Mas por que toda vez que alguém nos oferece, o sujeito liga para você e fala assim, olha, o seu nome foi identificado como beneficiário de um crédito que nós vamos dar para você. Não quero, não preciso, não pedi. Vou deixar esse crédito aí para alguém, deixar isso aí no vazio. Mas você não vai pegar isso? Não vou. O problema é que nós somos constantemente interpelados por sugestões de que nos falta alguma coisa e de que alguém tem para nos dar aquilo que nos falta. E aí eu percebi, Ed, você é assim, você acha que está faltando alguma coisa para você. E quando os seus olhos circulantes identificam algum objeto de desejo, você automaticamente é empurrado para um lugar como se você estivesse perdendo vida, deixando a vida escorrer entre os seus dedos. Em que você estivesse sendo subtraído de coisas maravilhosas da existência. Que tal se você ficar aí no seu vazio e deixar que as coisas fiquem no vazio delas? Que tal você aprender a conviver com essa dimensão da humanidade de que, sim, a vida tem vazios. Ou você não é capaz de respeitar os limites para a satisfação dos seus desejos. Porque Davi, quando recebeu a notícia de que aquela mulher era esposa de Urias, o seu oficial de exército, ele deveria ter, no exato momento, dito: ok, é uma bela mulher, mas não é um prazer legítimo para mim, é um prazer legítimo para outro alguém, inclusive dela mesma. Será que você é capaz de respeitar os limites que são impostos para a satisfação dos seus desejos? Será que você é capaz de dizer: isto aqui me é legítimo, isto aqui não me é legítimo. Eu vou respeitar isso. Abri um parêntese para falar sobre adultério mesmo. Tem gente que diz assim: eu nunca traí minha mulher. Eu falei, mas teve alguma mulher que quis trair com você? O problema é que você nunca traiu. Alguém já quis trair com você? Ou você não traiu porque você teve a oportunidade e decidiu não trair? Ou você não traiu porque você não conseguiu? Você não traiu porque você escolheu não trair? E eu estou falando não é só para os homens, estou falando para as mulheres também. Você não traiu porque você escolheu não trair ou porque você teve medo de trair? Você não traiu porque você decidiu não trair e disse: olha, os meus olhos viram, desejaram, fui interpelado, gostaria de, mas isso não é legítimo e eu vou tomar uma decisão, vou fazer uma escolha e vou dizer não, porque isso está interditado para mim. Ou você desconhece interditos, ou você acha que todos os seus desejos são legítimos de satisfação. E isso vale para mulher tomando banho, vale para pudim, sapato em vitrine. Você escolhe cirurgia plástica. Escolhe. Qualquer objeto de desejo, você é capaz de dizer para você mesmo: isso sim, isso não. Aliás, você acredita nesse negócio que existe? Instância legisladora que estabelece limite para a satisfação dos seus desejos? Ou quando você se submete
a legislação, quer seja da sua consciência, quer seja externa, quer seja do divino, quer seja da legislação civil, criminal do seu país, quer seja a lei, quer seja Deus, quer seja a sua consciência, quando você se submete a esse interdito, você fica fazendo biquinho, revoltadinho, revoltadinha, ressentido? Ou você considera que limites para a satisfação de desejos são instrumentos de justiça e de saúde? Não só sua, mas da rede de relações onde você está. Você reconhece a legitimidade do interdito? E se submete a ele dizendo assim, eu sei que contraria o meu desejo, mas no fundo, isso é bom para mim. Consegue? Ou você é um ego absoluto que acha que todo mundo que vem colocar limite na sua vida está ditando regra para você e você vai se rebelar? Porque uma das outras possibilidades é essa, Ed. Será que, podendo, você não faria? Porque foi o que o Davi fez. O Davi podia, ele era o rei. Quem é? Quero saber quem é, traz para mim. Ah, casada, manda matar o marido. Ele é o rei, ele pode, ele tem poder. Será que nós somos egos absolutos que só não fazemos aquilo que não conseguimos fazer? Porque se a gente conseguir, a gente vai lá e faz. Será que nós somos pessoas capazes de dizer a nós mesmos, segura sua onda, fica na sua, contenha-se, dê passos para trás, não faça isso? Será que nós conseguimos impor limites a nós mesmos? Será que no meio de uma discussão existe uma voz que se pronuncia dentro de nós dizendo, abaixe o tom de voz, não fale assim? Será que temos controle sobre os nossos impulsos, os nossos apetites? Será que nós mandamos nisso que nos habita e nos puxa? Ou nós somos mais ou menos bestas feras, incontroláveis? Está vendo que a palavra pecado, ela se torna pequena diante dessas perguntas e dessas questões todas? Porque elas querem falar de nossa condição humana e da maneira mais saudável, menos saudável, mais adoecida, menos adoecida, como lidamos com as nossas angústias e com as nossas faltas, carências ou sensações de faltas, os nossos sensos de injustiça diante das possibilidades da existência. Então, o Davi, o que acontece com ele? Bom, o Davi, ele não conseguiu ficar no vazio. O Davi, ele não conseguiu respeitar os interditos para a satisfação do seu desejo, e o Davi, ele podendo, ele atropelou o que ele pôde atropelar para realizar e satisfazer-se. Mas a conta chega, e aí vem a culpa. E quando a gente não resolve a culpa, algumas coisas acontecem com a gente. Por exemplo, a gente começa a conviver com medo. O medo de que alguém descubra o que a gente fez no verão passado. O medo de que a consequência chegue. O medo de que a punição finalmente nos encontre. O medo do castigo. O medo da vergonha. O medo. E a gente gasta uma energia estupenda para manter as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas atravessadas de fronteira, longe do alcance do tribunal público. E às vezes a gente consegue, mas ainda assim a gente convive com o medo de Deus. Será que esse câncer que eu estou experimentando agora não é porque eu fiz um aborto? Será que a minha crise financeira não é por causa do meu conflito com o meu irmão?
Será que a minha solidão não é um castigo de Deus? Porque por toda a minha vida eu fui indiferente, eu fui egoísta, eu fui egocêntrico? Será que Deus não está me punindo agora? E essa imagem de Deus, concorde comigo, que ela não é muito boa, né? Deus só fica te esperando na curva para, na hora certa, da sua maior necessidade, fragilidade, vulnerabilidade, lhe descer o chicote e cobrar aquela dívida do passado. Medo. Quem tem culpa, tem medo. Outra coisa que acontece é que a gente começa a desenvolver mecanismos de compensação. Eu fiz errado, ninguém descobriu, mas eu sei que eu fiz errado. E porque eu fiz errado, ninguém descobriu, mas eu sei que eu fiz errado, eu sei que eu mereço ser punido, mas como ninguém descobriu, ninguém vai me punir, então eu mesmo me puno. Eu desenvolvo mecanismos de autossabotagem, porque eu tenho que compensar, eu tenho que me livrar dessa culpa. E eu acho que ser castigado é uma forma de eu me livrar da culpa. Então eu começo a me sabotar. Eu começo a fazer de tudo para que as coisas na minha vida deem errado, porque eu mereço que elas deem errado mesmo. Eu não consigo levar adiante um romance, eu não consigo levar adiante um projeto acadêmico, eu não consigo levar adiante uma oportunidade de emprego. Toda porta que se abre para mim, embora eu seja qualificado, eu não tenho coragem de enfrentar, de encarar, porque no fundo, eu acho que eu não mereço entrar por aquela porta. E aí eu vou sabotando a minha própria vida o tempo inteiro. As pessoas que se aproximam de mim, eu vou afastando. Por quê? Porque eu não mereço que ninguém goste de mim. As pessoas que querem me amar, eu vou mandando embora. Por quê? Porque se elas soubessem quem de fato eu sou e a culpa que eu carrego, elas não me amariam. Então, o mais honesto é que eu as dispense para que elas não fiquem iludidas comigo. E a culpa vai me corroendo, a culpa vai me destruindo, a culpa vai sabotando a minha própria vida e eu vou me tornando o grande castigador de mim mesmo. Agora, tem uma coisa pior do que isso, sabe o que é? É quando eu encontro em você o mesmo pecado que eu quero punir em mim, mas não tenho coragem de punir em mim. Então eu puno em quem? Em você. O sujeito que não lida bem com a sua homoafetividade e paga de macho heterotop, se torna homofóbico. Porque ele não consegue conviver com a sua homoafetividade. Ele tem vergonha, ele tem culpa, acha que merece ser castigado. E é claro que se ele convive mal com a sua homoafetividade e não desfruta da plenitude da sua sexualidade homoafetiva, ele não pode ver um gay feliz. Não pode. Se eu não posso ser feliz, você também não pode. O sujeito que mente, que trai, que manipula, quando vê um traidor, um manipulador e um mentiroso, é o primeiro a exigir justiça. Porque quando a gente não lida bem com as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas vergonhas e as nossas culpas, elas ficam gritando por reparação. E a gente constrói mecanismos de aplacar esse grito, condenando os outros que nos fazem lembrar dos nossos próprios pecados. A culpa é uma desgraça, pessoal. Isso aqui é uma tragédia. Aí aparece um sujeito, 2000 anos atrás, e diz assim: pessoal, seguinte, meu corpo e meu sangue para perdão dos seus pecados. Mensagem ultrapassada, né? Mensagem religiosa, coisa de gente atrasada. Gente atrasada é gente que não encara a sua culpa. Gente ultrapassada é gente que não consegue discernir que a alma humana é tão complexa que ela carece de cuidados. Receber o perdão para os pecados, receber uma voz acolhedora que diz: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Receber um olhar amoroso dizendo: olhe, eu sei o que você fez, mas eu te amo mesmo assim. Eu sei o que você fez, mas eu não te rejeito.
Eu sei quem você é, mas eu não te abandono. Eu sei o que habita em você, mas eu não te condeno. Inclusive porque tudo isso que você é, tudo isso que você faz ou tem potencial de fazer, e tudo isso que habita você, também eu sou, também eu posso fazer e também habita em mim. Então vem Davi e faz a sua oração. E aqui eu termino lembrando para você algumas pouquinhas coisas que ele disse. Contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Não sei você, mas eu acho que tem coisa que Deus quer que eu faça e coisas que Deus não quer que eu faça. E eu não acho que tem uma consciência humana infantilizada. Deus, para mim, é, sim, um instrumento regulador e controlador da minha humanidade selvagem. Eu sei que tem coisas que Deus não quer que eu faça. E tem coisas que eu não faço na minha vida. E se você perguntar, Ed, por que você não está fazendo isso? Eu vou dizer simplesmente assim, porque eu sei que Deus não quer que eu faça. E tem coisas que eu faço na minha vida que se você perguntar, Ed, por que você está fazendo isso? Eu vou dizer, porque eu sei que Deus quer que eu faça isso. Eu estou louco da vida que eu tenho que fazer. Eu não gostaria de fazer, mas eu sei que Deus quer que eu faça isso. Deus não quer que eu dê um soco na sua cara. Então eu não vou dar, mas eu estou com muita vontade de dar. E Deus quer que eu perdoe você. Eu não quero te perdoar, mas eu tenho que te perdoar porque Deus quer que eu te perdoe. Então, para mim, existe sim essa presença divina na minha vida. E eu sei que tem coisas que Deus quer que eu faça, coisas que Deus não quer que eu faça, e coisas dele, entendeu? A segunda coisa que ele diz aqui, que me chamou a atenção, é justa a tua sentença. Tens razão em condenar-me. Eu desenvolvi no meu ministério pastoral um jeito muito pessoal de identificar pecador realmente arrependido. O sujeito chega para mim e diz assim, pastor, casa caiu. O que quer dizer? Estou tendo um caso. Quem sabe? Eu, ela e agora você. Falei, interessante. Quer ajuda? Quero. Mas não vai? Aí já começa a dar condição para ajuda. Eu falo, você não quer ajuda. Você quer conivência. Você quer ajuda para arredondar a ocorrência. Você não quer ajuda para lidar com a sua situação. Pastor, eu estou com um dinheiro que não é meu. Achei que eu ia conseguir devolver e está sendo difícil de devolver. Quem já sabe disso? Ninguém, só eu e você. Aí tem um caminho interessante. Não, todo mundo já está sabendo. Aí já não é tanto arrependimento, é mais flagrante. Mas quando uma pessoa diz a Deus, olha, é justa a sentença, eu não vou transferir responsabilidade, eu não vou negociar pena, eu não vou me justificar, eu sei o que eu fiz, e é justa a sentença e eu vou assumir a responsabilidade e a consequência pelo que eu fiz. Olha, isso é de uma libertação que só quem passou por isso sabe o quanto significa. Conviver com uma culpa, conviver com uma transgressão, conviver com um segredo, gastando energia para que aquilo fique no oculto, convivendo com todos os mecanismos que haja terapia, análise, psicanálise e reunião de oração para resolver. Quando você arranca do peito e diz, eu fiz, isso aqui é o que eu sou, e eu quero a verdade, porque ele diz aqui que Deus ama a verdade no íntimo. Sei que desejas a verdade no íntimo. Deus não nos quer perfeitos, Ele só nos quer autênticos e verdadeiros. Deus não nos quer perfeitos, Ele nos quer coerentes. Deus não espera de nós perfeição. Ele só espera honestidade. Verdade no íntimo. Por isso é que ele diz aqui, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Tipo, Deus, se o Senhor me livrar dessa, nunca mais eu faço isso, eu prometo. Já mentiu.
Já na oração você já foi. Nunca mais faço isso. Se enxerga, mano. Você não tem condição de prometer isso para você, para Deus e para mais ninguém. É só tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. O meu coração está quebrantado. Eu não tenho prepotência, arrogância, vaidade. O meu coração está esmagado. Eu vi o meu tamanho já. Eu sei que eu sou pó. Mas eu sei que eu sou verdadeiro diante de ti. Agora tem uma última coisa que eu queria lembrar para você. Deus não se agrada de sacrifícios e holocaustos. Porque se Ele gostasse disso, eu os daria. Deus se agrada de um coração quebrantado e contrito. Deixa eu falar para você uma coisa. Toda oração de confissão e de súplica pelo perdão de Deus, eu sugiro que ela venha acompanhada de um desejo honesto, sincero, de transformação e superação. Porque essa vida de eu transgrido, peço perdão, transgrido, peço perdão, transgrido, peço perdão, transgrido, peço perdão, é uma vida porca, suja, indigna. O ofício de Deus é perdoar. Mas o nosso é ter vergonha na cara. Ficar cultivando uma vida religiosa de falta de responsabilidade e dignidade, confiando que Deus perdoa sempre, transgredindo e trazendo sacrifício, transgredindo e trazendo sacrifício, isso não nos faz seres humanos dignos. Isso nos mantém no mesmo lugar. No mesmo lugar. Trazer mais um sacrifício, acender mais uma vela, subir mais uma escada de joelhos, entregar mais um dízimo, mais uma coisa, mais 2 horas de trabalho voluntário no hospital, para compensar o quê? Não é essa vida que Deus quer. O que Deus quer de nós é transformação. E a transformação começa nesse caminho aqui. Eu sei o que eu fiz, é justa a sentença, assumo a responsabilidade, mas Deus, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Se você falar isso para Deus agora, a resposta, ela está aqui nessa mesa. A resposta é Jesus ficando em pé e dizendo: está aqui o meu corpo, está aqui o meu sangue, para perdão dos seus pecados. Comece de novo, e de novo, e de novo. Uma vida digna, livre da vergonha, livre da culpa, e uma vida responsável, né? Uma vida decente, para que quando alguém perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor imaginava quando criou o ser humano? Já pensou se Deus fala o seu nome? Seria o céu, né?